Olá! Na semana passada, o tema do Pense Saúde foi dor de cabeça e enxaqueca, males que afetam quase a totalidade da população mundial. Conversamos no programa sobre as causas mais frequentes, as diversas manifestações e hábitos de vida que podem melhorar ou piorar as crises de dor de cabeça. As médicas que participaram na semana passada confirmaram que esta é uma queixa muito frequente nos consultórios e pudemos verificar isso durante o programa pelo número de participações. Foram tantas que decidimos fazer mais uma edição sobre dor de cabeça e enxaqueca. No programa de hoje, vamos responder as perguntas que não tiveram tempo de ser respondidas na semana passada e também debater novos pontos como praticar exercícios físicos ajuda a evitar dores de cabeça? Ingerir remédios como forma de prevenção pode piorar a intensidade da dor? E quais os riscos da automedicação? Crianças também têm enxaqueca? Como identificar os sintomas e procurar ajuda quando essas crianças não conseguem descrever o que sentem? Dor de cabeça e enxaqueca. É sobre isso que conversamos no programa de hoje. Fique com a gente e participe. Está no ar Pense Saúde. Para falar sobre dores de cabeça e enxaqueca, estão conosco hoje os neurologistas Dr. Rodrigo Santiago Gomes e doutora Elizabeth Regina Comini Frota. E a anestesiologista, doutora Meira Aparecida de Souza. E se você tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário, dar o seu depoimento, ligue e participe. As perguntas que foram enviadas na semana passada serão respondidas. E a sua, dá tempo de chegar também para ser respondido no programa de hoje. O telefone de contato é 3209-0119. Se preferir, pode enviar um e-mail para saude@tvhorizonte.com.br. Segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia, as dores de cabeça afetam 57% dos homens, pelo menos uma vez ao mês. Com Marcelo Moraes, de 23 anos, não foi assim. Durante um ano inteiro, conviveu com dores de cabeça diariamente. Era diária, acontecia praticamente todos os dias. E ela atingia bem essa região frontal, doía bastante. Atrás do crânio também, às vezes eu sentia uma dor bem... Era muito forte, tipo umas pontadas lacinantes, assim, latejantes na cabeça. Atrapalhava porque eu acabava deixando de fazer muita coisa. Por exemplo, eu tenho o hábito de ler muito. Aí eu lia um capítulo de um livro e precisava parar porque me incomodava bastante. Ou durante o uso do computador também, que eu trabalhava na época usando computadores. E a energia, a luz atrapalhava muito. Acho que juntava também com a visão e ficava uma coisa muito ruim. Não conseguia completar meu serviço. Os exames médicos sem anormalidades dificultaram o diagnóstico. Mas uma equipe multidisciplinar e uma mudança radical nos hábitos conseguiram livrar Marcelo das fortes dores de cabeça. Olha, o diagnóstico ele nunca foi muito preciso, então a gente não tinha certeza o que era. E aí ele passou uma série de medicamentos, mas junto com a minha irmã, que é nutricionista, eles conversaram e tentaram mudar meu hábito alimentar. Eu não fazia nenhuma atividade física, minha alimentação era péssima. Então os dois juntos fizeram um plano para eu poder modificar tudo isso. Passei a fazer atividades físicas, passei a correr, passei a jogar tênis e mudei completamente meus hábitos alimentares. Virou uma coisa assim totalmente diferente do que eu estava acostumado a ter na minha vida. Pelo visto, melhorou. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês e das médicas novamente pela disponibilidade de voltarem ao programa para continuar respondendo as perguntas que chegaram e outras que podem chegar ao longo do programa. Muito obrigada pela presença. Eu ia começar até com uma outra pergunta aqui, mas eu vou querer começar aproveitando o que a gente viu na matéria, que é interessante a dificuldade, primeiro, do diagnóstico, porque dor de cabeça é uma coisa complexa. Acho que a primeira coisa que todo mundo quer, como a gente até conversou na semana passada, é uma tomografia, alguma coisa para detectar. É isso. E às vezes o diagnóstico foi comentado, e a doutora Elizabeth comentou na semana passada, é um diagnóstico clínico complicado.
Mas de que maneira, especialmente no caso dele, como a mudança de hábito de vida ajudou a melhorar, ajudou no tratamento da dor de cabeça. Eu queria começar com isso, doutor Rodrigo. É um diagnóstico extremamente difícil, não é? É um diagnóstico, eu diria, não é que ele seja difícil, mas é um diagnóstico que exige uma certa habilidade, principalmente na abordagem do paciente, se você deve inicialmente ter muito tempo e tentar exatamente esclarecer da forma mais clara possível as perguntas, através de perguntas, informações necessárias, fundamentais, onde você pode estruturar o tipo de dor de cabeça que o paciente tem. Isso às vezes é difícil por limitação de tempo, às vezes por limitação de entendimento por parte do paciente, às vezes por falta de habilidade do profissional que está atendendo, mas quando feita com cuidado, o valor diagnóstico da entrevista médica, ele é praticamente 100%. Você chega ao diagnóstico com a conversa com o paciente, a anamnese, certo? O exame físico e os exames complementares, eles são limitados o valor diagnóstico. Muito mais para excluir uma outra doença, se você tem receio de um tumor cerebral, de outras causas de dor de cabeça que não necessariamente passarão você vai ter de indicação disso pela própria história clínica, aí sim esses exames passam a ter importância. Mas o principal é o que o paciente vai te contar. E para isso tem que ter paciência do médico e uma certa boa vontade do paciente, um empenho do paciente também para ser preciso, porque às vezes eles não estão nem acostumados a passar essa informação para o profissional. Até a percepção, né, de detalhes que estão associados à dor, às vezes realmente a gente não percebe, não presta atenção, né, só se queixa da dor. Por isso, algumas vezes é interessante que nós utilizamos muito o diário da dor de cabeça. Você tenta colocar no papel realmente, o paciente escrevendo todos os dados que ele observou durante a crise. E isso, às vezes, só de você abrir o diário, você já consegue chegar a um diagnóstico. Mas dados, você diz assim, referentes ao longo do dia, o que comeu antes, o depois, ou da dor, do tipo de dor, da o horário do início da dor, a duração da dor, a intermitência, que às vezes tem dores de cabeça que começam e duram 30 minutos. E pode retornar 12, 15 vezes no mesmo dia, por exemplo. Então, a frequência da dor no dia, a relação com o ciclo menstrual, a relação com o jejum, a relação com determinados alimentos, náusea, vômito, intolerância com luz, intolerância com barulho. Tudo isso são informações vitais para o diagnóstico. Ajuda bastante. Né? E uma coisa que a gente comentou, doutora Meira, na semana passada, foi exatamente com relação aos hábitos de vida. E foi uma das coisas que ele fez, né, que ele conseguiu modificar, inclusive a alimentação e a atividade física, e isso teve um resultado muito interessante, né? Você se lembra que teve uma pessoa que falou que tomava água, ao sentir dor tomava água. Isso é curioso porque parece uma coisa inocente tomar água quando sente dor, mas algum grau de desidratação pode realmente aumentar a osmolaridade do sangue e acionar receptores cerebrais e desencadear dor. Isso é muito comum em quem tem o hábito de beber bebida alcoólica e no outro dia está com muita dor de cabeça ou mesmo depois. Por quê? O álcool, ele acaba sendo diurético, porque inibe o hormônio antidiurético e acaba desidratando a pessoa. Por isso que as pessoas falam que fulano sabe beber, porque ele vai bebendo e bebendo água, bebendo e bebendo água. Realmente o álcool é bastante deletério, não estou aqui recomendando que ninguém beba, mas ao beber, tome o cuidado de se hidratar. E todas as pessoas que têm dor de cabeça, tomem o cuidado de se manterem hidratados também, porque essa desidratação pode ser uma desidratação leve, pode sim causar dor, por uma mudança da osmolaridade do sangue, pela percepção diferente do cérebro. Porque o cérebro de quem tem dor de cabeça, ele realmente é muito sensível a pequenas variações. Entendo. Como a gente falou no início do programa, a dor de cabeça às vezes é uma coisa tão frequente e para tanta gente que algumas pessoas realmente, no caso até do rapaz que a gente viu na reportagem, incomoda tanto que ele tinha todos os dias que ele buscou ajuda. Mas algumas pessoas já nem buscam ajuda mais, toma um analgésico e convive com a dor de cabeça. Eu queria que você falasse sobre isso, doutora Elizabeth. Qual o risco desse tipo de conduta? Interessante, porque primeiro, antes de nós chegarmos nessa conclusão de que é uma dor de cabeça que não tem outras causas mais graves, primeiro precisa de uma avaliação, e uma avaliação